Deixa eu abrir aqui a janela. Peraí. Assim fica melhor. Vamos lá, então, né? Vamos para mais uma... Vamos para mais um vídeo, né? Mais um vídeo aula. Peraí. Porque está escuro isso aqui. Peraí. Vamos lá, então, para mais uma videoaula, né? E nós vamos falar agora sobre, pegando ainda aquele gancho, né? Do que a gente vem apresentando, né? Nós vamos agora para o espírito, eu coloquei o título O Espírito Está Morto, né? Ou seja, nós estamos usando máscara o tempo todo. A sociedade, né, assisti uma palestra e diz que a sociedade está morta. Por que a sociedade está morta, né? A sociedade está morta porque nós não estamos cuidando, né, do espírito, nós estamos simplesmente... assim ficou melhor, isso. Olha lá, agora sim, né? Assim ficou bem melhor, bem mais claro. Gente, quando a gente faz assim, online, né? A gente precisa ir se adaptando aqui, fazendo as correções. Mas bora lá. Eu vinha falando, então, que nós vamos falar que o espírito está morto, porque nós estamos usando máscara, nós não estamos cuidando, né, da nossa espiritualidade, do nosso desenvolvimento interior, né? Nós estamos atrelados, né, a algo que está nos impedindo, né, de evoluir e de desenvolver esta espiritualidade que nós precisaríamos estar desenvolvendo, né? E a sociedade está morta também, né? Tendo em vista que se o ser humano em espírito ele não está cuidando de nada, a sociedade está morta, porque explodem conflitos devido aos modelos primitivos, né? Que estão sendo desenvolvidos. E como viver essa espiritualidade? Como viver uma espiritualidade, né? E não estar morto, né? Não deixar que o espírito morra, né? Por conta, né? Dessas máscaras, né? Que a gente vem usando, né? Então, é o seguinte, o ser humano ele precisa acordar, né? O ser humano precisa acordar porque se ele for ficar esperando da humanidade que, de repente, apareça alguém e faça as coisas acontecerem, né? Ele vai continuar adormecido em espírito, ou seja, ele não vai evoluir, ele não vai conseguir nada na vida dele. E não se dedica em desenvolver a espiritualidade. São poucas as pessoas, a gente pode fazer a contagem aqui nos vídeos, né, que são publicados a respeito da evolução espiritual, são pouquíssimas pessoas que se interessam, pouquíssimas pessoas que têm mesmo interesse de buscar pelo autoconhecimento, de desenvolver a sua espiritualidade. As pessoas elas estão muito acomodadas, elas estão assim achando que tendo uma religião, né, o espírito ele está desenvolvendo, né? Mas nós precisamos desenvolver a nossa consciência, aquela consciência que a gente tem de vida, a consciência que a gente tem do divino, a consciência que a gente tem do universo, a consciência que a gente tem das coisas à nossa volta, e nós não fazemos, são muito poucos que fazem isso. Não se vive o verdadeiro valor, ou seja, o valor da alma. Nós estamos aprisionados como escravos de uma sociedade atual,
A sociedade atual, ela não permite que a pessoa evolua espiritualmente, ela não apresenta ensinamentos, né, facilidades para que a espiritualidade seja desenvolvida no meio social, né, entre as pessoas, entre os seres humanos, né? Quando se fala em algum assunto de poder mental, né, desenvolver espiritualidade, a gente é barrado assim por comentários, né? Inclusive por artigos, né, que as pessoas apresentam, a igreja ela já aparece, já faz uma colocação, as pessoas já vêm com uma ideia pré-formada do que vem a ser isso e não permite, né? As pessoas não se permitem evoluir, se não se permite desenvolver as suas capacidades e suas potencialidades. São raras as pessoas. Hoje, eu, né, mais velha, eu tenho pessoas que desencarnaram e que a gente perdeu tanto conhecimento. Por exemplo, o professor Admar Ramos, que já desencarnou, que tinha tanto conhecimento para passar, eu acredito que poucas pessoas o conhecem. Luiz Gasparetto também é outra pessoa com uma infinidade de conhecimento e poucas pessoas o conheceram. Poucas pessoas têm acesso às coisas que ele publicou porque não tem interesse, né? Chico Xavier, né, as coisas que ele trouxe, os ensinamentos que ele trouxe, e poucas são as pessoas que vivenciam isso por falta de interesse. Dá para contar o número de pessoas nessa infinidade, né, de seres humanos que nós temos no planeta. São poucos os que se interessam por desenvolver, né, mentalmente, espiritualmente, e vivenciar a espiritualidade no dia a dia, mudar a sua qualidade de vida, mudar as suas perspectivas, né, de aprendizado, de ensinamento, né? As pessoas elas não estão ligadas nessa situação. E é preciso viver a espiritualidade real, independente de religião, porque nenhuma religião leva a alguma coisa, todos levam a nada. A religiosidade aplicada hoje na sociedade, ela leva a nada. Ela não acrescenta nada espiritualmente na vida da pessoa. Infelizmente, essa é a verdade, né? Cada um de nós pode construir condições para desenvolver e expandir as nossas consciências. Eu sempre falo nos meus vídeos, se você quer congregar, se você quer ir numa igreja, se você quer estar presente, né, numa igreja com os irmãos, tudo bem, mas não deixe de desenvolver suas potencialidades e suas capacidades primordiais, que é da sua alma, porque a religiosidade ela não ensina isso, então depende de você desenvolver, depende de você ir buscar, porque ninguém traz para você o desenvolvimento assim de mão beijada, né? A não ser nós aqui, eu e mais companheiros meus, né, colegas, que fazemos vídeos, que trazemos conhecimento, né, e nós que trazemos, porque são poucas as pessoas que desenvolvem esse tipo de trabalho. As máscaras que nós usamos constantemente, elas representam o quê? Os dogmas, as tradições rígidas, né? Interpretações limitadas, que muitas vezes são impostas pelas instituições religiosas, que impedem o desenvolvimento espiritual genuíno, bloqueando o acesso ao nosso verdadeiro potencial e capacidades espirituais, né? O que vem a ser essas interpretações limitadas? Limitam-se a poucas coisas. Lê ali a escritura, tenta explicar ali o que está dizendo, sendo que cada um tem a sua interpretação conforme lê alguma coisa, mas é imposta uma interpretação dita por um líder religioso, impõe, né, que você participe de procissão, que você confesse, que você comungue, que você, com os dogmas de uma associação religiosa, né, que ela não tem a garantia de que você está fazendo as coisas corretas, apenas é cobrado de você aquela situação, né? Muitos ainda proíbem, né, ainda fazem questão de colocar em evidência, né, a identidade de gênero, deixando com que as pessoas sejam livres e que elas manifestem os seus desejos de alma, né?
Existe isso também. E as máscaras religiosas e bloqueios do crescimento espiritual? Quais são? As religiões, elas oferecem um conjunto de crenças e práticas que seus seguidores devem adotar. Quando você vai para uma igreja, você é obrigado a adotar aqueles dogmas todos, aqueles princípios religiosos que ela tem. Se você não fizer isso, você não é considerado membro daquela igreja. Embora essas estruturas possam proporcionar conforto e um senso de comunidade, elas também atuam como uma barreira, né? Que impedem a exploração espiritual, individual e o desenvolvimento pleno do potencial humano. A pessoa fica bitolada só naquele ensinamento, achando que aquilo lá vai fazer com que ela progrida espiritualmente, quando na verdade não é. Né? Necessita muito mais, você precisa fazer uma jornada espiritual para você se desenvolver. O dogmatismo. Muitas religiões impõem dogmas que não permitem questionamento. É assim, assim e acabou. Não tem como questionar. Eu faço uma pergunta aqui: qual é o propósito de fazer as procissões, ainda essas procissões que eles fazem? Com que propósito? Com que propósito fazem as procissões de Jesus morto lá, né? Fazem a tal da via sacra, né? Com que propósito é feito isso? Com que propósito, né? O padre lá, ele apresenta esqueci o nome daquele negócio lá, com a hóstia, dizendo que é o corpo de Jesus que está ali dentro. Que absurdo é esse? Com que propósito é feito isso? Para que a pessoa fique cada vez mais bitolada naquela ideia de que o corpo de Jesus está ali, quando ele vai comungar, ele comunga o corpo de Jesus, né? Que ele está ali, que ele está aprisionado ali, que ele está morto, que ele continua morto, quando, na verdade, eles pregam que ele até já ressuscitou. Quer dizer, não é uma incoerência isso tudo? E eles acabam sufocando a curiosidade espiritual e o desejo de buscar respostas, né, pessoais mais profundas, levando à estagnação do crescimento espiritual. O espírito ele só vai crescer se a pessoa for curiosa, se ela tiver curiosidade e querer saber. Por que acontece tal coisa? Eu quero saber. O que isso proporciona na minha mente? Aonde isso aqui vai me levar? Eu quero ter o entendimento disso, então eu vou buscar. Eu vou buscar por ensinamentos, eu vou assistir vídeos, eu vou pegar um livro, eu vou ler sobre o assunto, eu vou buscar, eu não vou ficar bitolado somente numa escritura de 3.000 anos atrás. Eu vou atrás de conhecimento, vou buscar pessoas que já desenvolveram essas capacidades que possam me orientar. Ou eu vou ser autodidata, eu vou fazer um dia lá para eu estudar, eu vou estudar todo dia e eu vou buscar dentro de mim os conhecimentos e o entendimento. Não é à toa que quando alguém fala que nós temos, né, a nossa alma, o nosso espírito é uma ponta do universo, quando é dito isso, se você não acredita, não é simplesmente eu não acredito, é ir buscar a realidade e ver se existe. E isso existe mesmo. Quando se fala em registros acásticos, mas será verdade mesmo? Eu vou buscar, vai fazer regressão de vidas passadas, faça uma mentalização aí, faça uma meditação para ver se você não traz à tona um monte de conhecimento que você até desconhecia. Faça um yoga para ver e veja como melhora o seu corpo. Quando você se dedica ao seu espírito, as coisas ela refletem no seu material, no seu mundo, as coisas todas mudam. Tenta fazer um teste, pelo menos por uma semana, para ver o que acontece. E depois questione, né? Conformidade social. A pressão para se conformar à expectativa e normas religiosas pode resultar em uma adesão superficial, prática e espiritual. Né? As pessoas vêm lá e falam assim, não, é assim, você tem que acreditar e assunto encerrado. Você não pode questionar, você não pode, de onde que tiraram que se você pagar o dízimo, você é abençoado, você fica rico e fica milionário. É uma benção isso aí. Que benção seria essa? Eu tenho visto a maior parte de membros de igrejas aí pobre até hoje, enquanto os líderes vão com aqueles carrões para pregar na igreja, as pessoas andam todas de ônibus, não tinha nada contra ônibus, é
opção de escolha, mas ela não dispõe de um carro para ela se locomover e ir na igreja, enquanto o pastor exibe carro do ano. Onde está a humildade disso tudo? Eu, há pouco, fiz um vídeo sobre, né, os escândalos do Vaticano, pessoas que estão dando dinheiro quando poderia pegar esse dinheiro que ela dá para uma instituição religiosa, comprar livros para estudar, ter uma boa internet para poder estar pesquisando e poder buscar um profissional para fazer uma terapia de vidas passadas, alinhar os chakras, ficar livre de doenças, porque quando você desenvolve as suas potencialidades, você adquire sabedoria e conhecimento, você não fica doente. Tente fazer um teste. Eu tenho 72 anos de idade. 72 anos de idade. E eu tenho uma saúde perfeita. Porque eu aprendi, eu tomo os cuidados necessários. Ultimamente, depois que eu peguei afinco mesmo, de 2 anos para cá, né, sobre a desenvolver espiritualidade, eu deixei de consumir carne, deixei de consumir leite, né, porque os médicos viviam falando, não come, não tome leite, leite é só para beber, leite é só para quando você é neném, não pode comer, a carne, maneira a carne, tem muito hormônio, tem muito isso e aquilo. Eu morria de dores, eu tinha dores e fibromialgia, hoje eu não tenho dor nenhuma, e não tomo nenhum remédio sequer, porque eu parei de tomar leite e parei de consumir carne. Eu andei estudando a vida dos essênios e vi os ensinamentos de Jesus para não ficar doente. Ele falou que a gente nunca deve consumir mais de 3 alimentos numa refeição. Eu faço isso também. Deixar o açúcar, consumir mel. Eu, às vezes, ainda eu tenho vontade de comer doce, né? Eu sou fissurada, era fissurada por doce. Então, eu vou, como algum doce, acabou. Não exagero mais nisso. Movimentar o meu corpo, exercitar a minha mente. Eu tenho uma mente perfeita, eu não esqueço nada. Tudo que eu aprendo, eu assimilo. Eu estou aprendendo mais um idioma, né? Então, eu estudo idioma, eu estudo todas essas matérias para trazer aqui. Eu faço, né, artesanato, eu desenvolvo. Né? Eu desenvolvo minhas capacidades, eu faço meditação todo dia, faço minhas orações diariamente, não tenho religião e não vou à igreja nenhuma. Nenhuma igreja eu vou. E eu estou constantemente conectado com a espiritualidade. Constantemente. Tudo que eu vou fazer na minha vida, eu medito, eu busco em mim, né? Eu converso com o mestre Sananda direto. Direto. E com os espíritos à minha volta. Eu não tenho nenhum problema mental. Eu fiz todos os exames, toda vez que eu vou fazer um exame, o médico fala: você tem uma mente perfeita, não tem problema nenhum. Né? Eu não esqueço de nada, eu lembro de tudo, eu amo cozinhar, adoro fazer minha comida, invento um monte de receitas diferentes, usando os produtos adequados para sair um pouco dessa indústria aí que colocou tanta coisa em alimento que faz mal para a gente. Não que eu estou falando que você precisa seguir o meu exemplo, deixar de consumir todas essas coisas, não é isso que eu estou querendo dizer. Cada um dentro das suas possibilidades, né? Eu estou dentro da minha possibilidade, eu mesmo faço as minhas unhas, né? Eu desenvolvi todas as capacidades e eu coloco em prática isso aí, né? Então, é isso que nós precisamos fazer, porque a sociedade nos leva num conformismo. Ela leva, você chega na sua casa, senta em frente da televisão e fica lá o tempo todo vendo algo que não acrescenta nada. Eu não consigo, nunca na minha vida eu consegui sentar na frente da televisão para ver a televisão simplesmente. Eu sempre estava lá com um tricô na mão, com um crochê para fazer alguma coisa, porque eu não consigo. Assim, nunca consegui assimilar aquilo lá. Eu gosto de ler, gosto de fazer um monte de coisa que mexe, que faz com que eu pense, que faz com que minha mente funcione, né? E eu consigo. Eu gosto de fazer caminhadas, eu faço exercício dentro de casa, às vezes eu estou cansada de estar sentada, eu levanto, eu moro
eu moro aqui no segundo andar, eu desço e subo a escada, eu vou fazer exercício. E eu tenho essa idade, tá? O medo e a culpabilidade, né? A religião, ela coloca um medo em você, ela fala assim, olha, isso você não pode fazer porque é pecado. Isso eu venho discutindo isso há muito tempo. O pecado, ele só passa a ser pecado mesmo se na sua cabeça você colocar que é pecado. Não estou falando aí de coisas graves que as pessoas cometem, assassinato, roubo, e é diferente. Estou falando de coisas assim simples, a pessoa fala, eu não posso... Agora a igreja entendeu que não, mas na Semana Santa não pode comer carne. Se comer é pecado. Eu me lembro, eu tinha uma tia que fez um aniversário durante a Semana Santa, né? E eu era criança ainda, e naquele tempo a Igreja Católica era muito influente, ainda mais numa cidade pequena onde eu morava, e foi aniversário da minha tia, né? E eles eram família tudo italianada, tudo religioso, tudo, né? Tudo quanto é religião, tudo quanto é italiano na família tem que ter um padre. A minha tem até um padre, né? Mas o padre, que em cidade pequena, quando faz uma festa, vai padre, vai a madre que está lá, vai o médico, vai todo mundo, porque é cidade pequena, todo mundo se junta lá fazer a festa. E minha tia era uma pessoa muito querida na cidade, e foi todos, a cidade inteira foi no aniversário dela, né? A gente fez uma surpresa para ela, chegamos lá, ela que fez surpresa para a gente, porque tem uma das minhas primas, muito fofoqueira, foi lá e contou para ela que a gente estava fazendo surpresa, e ela começou a fazer as coisas, né? E ela fez, inclusive, esfirra de carne, né? E o padre veio, e era Semana Santa, e o padre comeu carne, comeu a esfirra de carne, ela fez de propósito mesmo. Depois que o padre comeu a esfirra, ele ficou lá tão jururu, porque falou, poxa, eu não posso, não podia ter consumido carne, como que você fez isso, entendeu? Então, aconteceu isso, o padre comeu carne na Semana Santa, lá atrás, tanto tempo, coisa que não podia. Assim, 50 anos, 60 anos atrás, né, a igreja era muito... Todo mundo, não tinha internet, não tinha nada, a turma era só ir para a igreja no domingo, ia no cinema, né? Hoje em dia ninguém mais vai no cinema, assiste tudo em casa, né? E o padre consumiu a carne lá sem ele querer no dia da Semana Santa, né? Ele ficou injuriado. Daí a minha tia falou assim para ele, depois você faz... depois o senhor pede perdão, faz aí uma meditação, sei lá, e pede perdão, né? E as religiões, elas dizem que era pecado, e eles falavam, né, que comer carne era pecado, né? Pecado e a punição para controlar o comportamento dos fiéis. Eles dão punição, né? Quando você vai confessar, né? O Chico Xavier, quando ele era pequenininho, né? A mãe dele fazia, ele ia confessar, o Divaldo Franco, não sei qual deles. E eles foram um dia confessar e falaram assim para o padre, quem é aquela mulher que está lá fora? O cara olhou e falou assim, mas não tem mulher nenhuma aqui, estou sozinho. Daí eles falaram assim, ele falou, como que ela está vestida? Ela está com uma blusa assim, assim, uma roupa assim, explicou tudo. E ela tem uma verruga no rosto. Era a mãe do padre que ele estava vendo. O padre terminou rapidinho a confissão dele, porque ficou injuriado com aquela situação, né? Ele era criança e ele contava isso. O Chico contava isso e ele ria muito com essa história aí, porque eu não me lembro se é o Chico ou se é o Divaldo Franco que aconteceu isso, mas eles contavam isso nas palestras e se divertiam com isso. E essa abordagem pode criar barreiras como emocionais e psicológicas que impedem as pessoas de explorar livremente suas próprias espiritualidades e potencialidades com o divino, que pode ser explorado pelas pessoas. Elas se acomodam, né? Deixam que as pessoas tragam para elas. Qual é o impacto da máscara religiosa no desenvolvimento espiritual? Né? A autenticidade reprimida. Você começa a ficar reprimido, a pressão para seguir normas religiosas rígidas pode levar as pessoas a reprimir suas verdadeiras emoções e experiências espirituais. Né? Se a pessoa ela não pratica, ela não vai ter experiências espirituais como tinha Chico Xavier, Divaldo Franco, quando era criança, né? Isso impede a descoberta de uma espiritualidade autêntica e espiritual, porque tudo que você afirma ser verdade, ninguém tem o direito de contestar. Se você viu
né? Se você viu um espírito, se você fala, eu estive com um ser de outra galáxia, quem é a outra pessoa para contestar, dizer que você não esteve realmente, que você não viu? Porque as possibilidades da nossa mente, ela é infinita. Nem a medicina conseguiu desvencilhar até hoje, né? A falta de exploração espiritual, quando as respostas espirituais são pré-determinadas, como os dogmas, né, explorado, e o acréscimo pessoal são limitados, porque tudo que você vai perguntar para qualquer líder religioso, ele tem aquela resposta que foi ensinado para ele dar aquela resposta quando houver questionamento. Ele não dá a oportunidade de você pensar, você tirar da sua mente a realidade do que você realmente pensa. E o ser humano é um ser espiritual que ele vem vindo de muito tempo e ele acumulou dentro de si muitos conhecimentos. Muitos conhecimentos a gente tem. A mente, ela não morre, a mente não dorme, ela continua. Enquanto nós estamos dormindo, enquanto nós desencarnamos, o espírito continua ainda buscando pela evolução. A jornada espiritual deve ser uma busca pessoal e contínua, mas as máscaras religiosas podem interromper esse processo, porque toda religião ela proíbe, e eu sei que às vezes eu falo, né? Ah, você diz, não, isso aí é espiritismo. Isso é espiritismo, quer dizer, ensinar errado e eles acreditam, né? Acho que é espiritismo, tudo que você fala de espiritual é o espiritismo que desenvolveu só, né? E não é. Desconexão com o eu interior. Né? O foco excessivo nas práticas exteriores, na conformidade, pode afastar as pessoas das suas próprias intuição e sabedoria interior. Todo mundo tem intuição, todo mundo tem sabedoria interior. O verdadeiro crescimento espiritual vem de dentro. As máscaras impostas pelas instituições religiosas podem obscurecer essa conexão. Ela impede que você se conecte com a espiritualidade, que você fique atento ao que a sua alma lhe promove, o que a espiritualidade pode promover para você no dia a dia. E como a gente vai superar tudo isso? Superando as máscaras para revitalizar o espírito. Como? Para revitalizar o espírito e alcançar um desenvolvimento espiritual genuíno e necessário, né, remover essas máscaras e adotar uma abordagem mais aberta e exploratória à espiritualidade. Existem 3 pontos. Questionamento e reflexão. Não aceitem nada sem questionar e sem fazer uma reflexão realmente se aquilo é verdade. Incentivar o questionamento e a reflexão crítica sobre crenças e práticas religiosas, né? O fiel lá deve questionar aquela religiosidade que ele frequenta, ele deve fazer, né, sobre as crenças, ele buscar, né, buscar com o seu líder religioso e perguntar, fazer questionamento, fazer uma reflexão. Isso permite um entendimento mais profundo e pessoal da espiritualidade. As pessoas não buscam isso, elas se acomodam. Buscar a experiências espirituais autênticas, desenvolver a sua espiritualidade com autenticidade e não como algo alegórico, por exemplo, você se conectar por telepatia não é, por exemplo, apresentar em circo, como eles apresentam no circo lá, que vai, a pessoa tira lá uma carta, diga que carta que é, no que eu estou pensando agora. Isso não existe. Tem que haver uma conexão de energia entre ambas as pessoas para que haja essa interação, para que haja essa comunicação telepática, como nós fazemos com os seres de outras galáxias, né? Os Arctúrios, com o Órion. A gente se comunica com a espiritualidade por telepatia. Hoje mesmo eu vi uma pessoa fazendo palestra, ela falou que ela sente no alto da cabeça, né, quando o mentor está querendo comunicar com ele. Não é pelo ouvido, né? Ele sente, né? Ele sente. A pessoa sente, é a mente que sente, gente. É difícil de explicar isso. Tá? Engajar-se em práticas que ressoem verdadeiramente com o indivíduo, como a meditação, contemplação da natureza,
ou outras formas de conexão espiritual que vão além dos rituais tradicionais. Os índios, por exemplo, eles buscam na natureza entender a espiritualidade, né? Valorização da intuição, valorizar a intuição. Quando você intuir alguma coisa para você, você aprofunde-se naquilo, vê até onde aquilo realmente é a sua verdade. Porque é a sua verdade. É a sua verdade. Então, acredite na sua intuição. Todo mundo tem uma intuição, todo mundo tem dentro de si algo que avisa quando não deve fazer tal coisa, ou que avisa quando tal coisa deve ser assim, assim, eu preciso fazer esse tipo de coisa. Então, busque na intuição de vocês. Todo mundo tem esse poder de desenvolver a intuição. Não para sair adivinhando coisas por aí, não. A intuição para resolver os seus problemas, resolver as suas coisas, para saber quando ele deve ou não prosseguir ou parar, o que é bom para ele, o que não é. A partir do momento que as pessoas adquirem esse entendimento, elas não vão ficar mais doentes. Não fica. Porque se de repente você come um tipo de alimento e você vê que aquele alimento não fez bem para o seu organismo, né? A próxima vez você fala, não vou comer isso que faz mal para mim. Né? Ele vai cuidar dele, ele não vai ficar esperando, não, eu como, depois eu tomo um remédio. Tem uma pessoa que fala para mim, eu como tal coisa, me faz mal, mas eu tomo um remédio depois para o meu fígado. Essa pessoa, quando ficar mais velha, ela vai ter problemas. E não sabe daí o porquê, porque nunca cuidou do seu corpo como a alma está trazendo à tona a intuição. Não faça isso que não é propício para você. Cada um tem aquilo que é bom para ele que não é. As pessoas não são iguais. As pessoas, elas nasceram em épocas diferentes. As pessoas já estiveram aqui em épocas mais diferentes ainda. As pessoas vieram de outras galáxias, de várias galáxias diferentes. É a alma que importa, gente, não é o corpo, é a alma que é importante. Os conhecimentos, por mais que você vá na escola, que você aprenda matemática, física e química, as pessoas assimilam as coisas de maneira diferente, de acordo com o conhecimento que ela já tem dentro dela. Por mais que o ensinamento seja igual, cada um entende de uma maneira. Você lê um livro, todas as pessoas que estão aqui assistindo essa live, as que vão assistir, cada uma vai entender de um jeito. Uns vão até achar, poxa vida, agora a mulher endoidou de vez para fazer uma live nesse sentido aí. Eu sei disso. Tem muitas críticas a respeito disso, que a pessoa ela não aceita o que vem. Ela não aceita quando você fala a verdade, porque ela só ouviu mentira, mentira, mentira. Ela só mascararam as coisas para ela. E para tirar essa máscara aí desse ser humano, tá difícil. Tá difícil. Eu vejo, porque eu tenho outro canal meu, onde eu tiro as cartas, né, para as pessoas. Eu falo, tem pessoa que vem perguntar para mim, fulano gosta de mim? Eu já falei que eu não faço adivinhação. Isso não existe. É a energia. Que tipo de energia a pessoa está vibrando? Que tipo de energia você está vibrando hoje para você atrair o amor para você? Que tipo de energia você está atuando para você trazer para você o bem-estar para o seu corpo, saúde para o seu corpo? Que tipo de energia você está trazendo para a sua mente? Que tipo de pensamento você está trazendo para você? Pensamento positivo ou pensamento negativo? Se você está trazendo pensamento negativo, você está alimentando o medo dentro de você, você está alimentando aquelas forças negativas que cada vez mais elas vão criar muito mais coisa para você continuar cada vez mais, né, com medo e sem se desenvolver, porque sabe que pode dominar você através disso. É isso que nós precisamos entender. Todos esses problemas que estão acontecendo, enchentes aí, acabando com o Estado, vento descontrolado, tudo é porque muitas pessoas, é porque a maioria da humanidade está alimentando esse tipo de energia que está movimentando essa coisa toda. É preciso entender isso, está vendo o descontrole do planeta, o descontrole que houve, né, no universo todo, está ocasionando tudo isso. Por quê?
Não adianta falar que a culpa de nós não pudermos passar pela quarta dimensão foi culpa dos Estados Unidos que jogou a bomba lá em Hiroshima. Nós somos coniventes. Porque a partir do momento que nós ficamos alimentando coisas negativas, ouvindo noticiário negativo, ouvindo coisas que não acrescentam nada, sendo omisso, não tentando fazer alguma coisa para melhorar, nós somos coniventes. Nós estamos alimentando essa grande energia que está provocando tudo isso. Ah, mas eu moro aqui em São Paulo, a enchente aconteceu no Rio Grande do Sul. Vai acontecer onde tem mais a energia mais propícia para ela atuar. É isso que vocês... Só que a gente alimenta. Isso aí. Então, gente, é preciso que nós, imediatamente, que a gente cuide da nossa alma, que a gente cuide do nosso espírito, buscar pelo autoconhecimento. Todo mundo tem capacidade e potencialidade, só não é desenvolvido. Todo mundo tem condição de aprender quantos idiomas ele quiser, de aprender matemática, de aprender física, de aprender química, aprender sobre a vida, sobre saúde, sobre tudo. Vocês acham que o médico nasceu diferente? Por isso que ele entende medicina? Ultimamente, né, a medicina está deixando muito a desejar, porque tem médico que não sabe dar um diagnóstico. Né? Se você não for lá, o médico, hoje em dia, ele vê os exames. Pelos exames, ele vai lá, o laboratório farmacêutico lá, oferece aquela infinidade de remédio, ele receita para você e nem sabe o que você está tomando, por que você está fazendo. Aí fala, mas é o meu convênio que não presta, o meu convênio que não paga direito. Não é, porque eles estão incapacitados de entender. São raros os médicos que entendem de espiritualidade. São raros os que sabem realmente como processa a alma do ser humano e o que tipo de remédio. Eu tive a felicidade de encontrar um médico maravilhoso e ele falou para mim, ele falou assim, olha, esse problema seu é simples, esse problema que você está com essas dores todas aqui, busque na terapia chinesa, vai buscar lá alinhar os chakras. Eu fiquei pasma quando esse médico falou isso para mim, achei maravilhoso. Ele me receitou o remédio, eu tomei o remédio, né? Mas ele falou, busque pela terapia chinesa, busque, né, um profissional da área, faça alinhamento dos chakras, faça meditação, faça caminhada. Foi o que esse médico que me ensinou isso, e me receitou um remedinho lá, falou, vou dar um remédio por 15 dias, só para você dormir. 15 dias. Mas eu tenho certeza que você não precisará mais, porque você vai desenvolver o que eu estou falando, e é verdade. Eu fiz 1 ano de terapia, até que um dia a terapeuta falou para mim, eu estou te dando alta, você não tem mais nada. Ela falou que nunca aconteceu dela ter dado alta para um paciente. Ela falou, olha, você desenvolveu direitinho as coisas. Você está de parabéns, eu estou te dando alta. Não precisei mais. Mas no começo eu tive que tomar um remédio para dormir, remédio para dores, tudo, até que eu fui desenvolvendo e aprendendo o que eu tinha que fazer. Falei, não, eu não posso continuar assim, eu vou ficar a vida inteira tomando remédio, ataca o rim, ataca o fígado, ataca tudo. Não, eu não quero isso para mim, não. Qual o meio? Onde eu vou buscar? E comecei a buscar, pedindo para a espiritualidade que me orientasse. Eu tive 3 situações na minha vida, já falei num vídeo meu aí, onde todo mundo é uma estrela, às vezes que a espiritualidade me orientou o que eu deveria fazer, e eu fiz, e não tive problema nenhum, e aconteceu tudo como tinha que acontecer. E se eu tivesse que dar ouvidos, né, simplesmente para médico, eu estava com problema. E eu ouvi espiritualidade, eu meditei, eu orei em cima daquilo, e eu pedi que eu tivesse orientação, e eu consegui. Eu consegui 2 situações, 3 situações na minha vida. Nesse vídeo meu que está no meu canal, existe eu dando esse depoimento. Então, gente, você tem esse potencial, desenvolva dentro de você. Né? Busque uma alternativa, o ser humano, ele é perfeito. Ser humano, gente, é uma máquina perfeita que ninguém sabe decifrar ainda como ela funciona. Ninguém consegue. Mas você pode ter o controle da sua alma e caminhar para isso.
para entender, pelo menos você. A gente entendendo, a gente buscando dentro da gente, já é alguma coisa. Não adianta ficar esperando que o de fora lá venha falar alguma coisa para você. Não é por aí o caminho. Tá bem? Salve, salve. Namastê. Muita luz, muito amor para todos vocês.